dificilmente vai se eleger no segundo turno. Você já imaginou você ser interrogado pelo Malafaia? E aí você não sabe se ela é uma mau caráter. Então há que quebrar o teto dos gastos, sim. Esse é o desastre de Paulo Guedes. É muito menor do que aquilo que nos une. Quem é o Diogo Mainardi para atacar um professor? Bom dia, presidente Lula. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Tuxi. Bom dia, companheira Tereza. Bom dia, Joaquim. É um prazer imenso conversar com o 247 no ano que o 247 completa 10 anos de vida. Muito bom, presidente. Obrigado por fazer a lembrança, porque essa entrevista ela abre, então, o nosso ciclo aí de comemoração dos 10 anos. E eu queria só fazer um comentário rápido. Me lembro quando a gente... Na verdade, o aniversário é 13 de março de 2021, mas o 247 começou a nascer no final de 2010. E o futuro do Brasil, naquele momento, era totalmente diferente do futuro do Brasil hoje, ou pelo menos do que as pessoas imaginavam para o futuro, né? Economia crescendo 7,5% ao ano, Brasil bombando, atraindo investimentos nacionais, internacionais, e o senhor com 87% de aprovação popular, algo que nunca houve na história do Brasil. Hoje a gente vê um país completamente perdido, desgovernado, e eu queria começar até te perguntando sobre isso, quer dizer, por que o futuro do Brasil mudou tanto entre o que era em 2010, quando a gente tomou a decisão de criar o Brasil 247, e o que é o futuro do Brasil hoje? Queria te perguntar também se o que aconteceu depois, se o golpe contra Dilma, a sua prisão, se tudo isso está relacionado à questão do petróleo, na sua opinião, e aproveitando, se quando as pessoas hoje vão abastecer, olham para a gasolina caro, óleo diesel caro, gás de cozinha, se isso está relacionado ao que o senhor sofreu, a ex-presidente Dilma, enfim, tudo que aconteceu no Brasil nesse período tão turbulento. Então, passando já a palavra para o nosso querido presidente Lula. Arthur, essa pergunta, na verdade, não merece uma resposta, merece um programa todo. Então vamos fazer um programa todo. Porque discutir a questão da Petrobras, a questão do golpe, a questão do que aconteceu na economia brasileira, realmente merece um debate muito grande. O que eu poderia dizer é o seguinte, olha, para a gente começar com as coisas mais importantes, adotando a filosofia de que o importante é o principal, o resto é secundário. Se a gente pegar essa filosofia de que o importante é o principal, a gasolina já aumentou 34% desde janeiro. E o óleo diesel já aumentou 27%. Tá? Não há sistema de transporte que suporte. É por isso que os caminhoneiros estão revoltados, é por isso que há uma apreensão na sociedade, porque o aumento do combustível ele tem uma ligação direta com o aumento do custo de vida. Com o aumento do tomate, com o aumento da cebola, com o aumento da batata, com o aumento da carne. E as pessoas que vão no supermercado sentem o aumento dos preços e ele tem que fazer uma ligação quase que automática com o aumento do combustível nesse país. Bem, mas o que aconteceu que nós chegamos nessa situação, Atushi, é resultado do golpe. O golpe foi feito para isso. O golpe foi feito para que as regras da Petrobras, a lei de partilha, aquela história da Petrobras produzir o petróleo ser do povo brasileiro, tudo isso incomodava as 7 irmãs, as empresas, sabe, que detêm o petróleo no mundo, tudo isso incomodava o governo americano, tudo isso incomodava o chamado mercado brasileiro, então era preciso dar o golpe para se assenhorarem da Petrobras. Eu vou mostrar para você um texto aqui, ó. Tudo que foi feito na Petrobras depois do golpe, algumas coisinhas. Política de preços internacionais. A Petrobras não precisava disso porque ela era autossuficiente e ela refinava seu próprio petróleo. A questão da redução do refino e fechamento e venda de refinaria. A questão da privatização e distribuidora de gás. A questão da privatização da malha dos gasodutos. A privatização, o corte dos investimentos, o fim da política de conteúdo nacional, a demissão de muita gente, leilão da cessão onerosa do pré-sal, transformação de uma empresa integrada de energia em mera produtora de óleo bruto,
mudança no estatuto para enfraquecer as decisões. Tudo isso foi feito de forma pensada. Era preciso que o mercado se assenhorasse da Petrobras, era preciso que a Petrobras não fosse do povo brasileiro, era preciso que a Petrobras se transformasse numa empresa para atender aos interesses dos acionistas minoritários da Bolsa de Nova York. Esse é o dado concreto. Esse é o dado concreto pelo qual seu parente assumiu a Petrobras e, de lá para cá, todas as pessoas que assumiram a Petrobras. Esse é o dado concreto de um conselho que não tem representantes do povo brasileiro, mas só representantes do mercado. É isso que aconteceu. A Petrobras virou uma empresa exportadora de óleo cru e importadora de derivados. A Petrobras era uma empresa que investia quase 45 bilhões por ano. Sabe, porque nós acreditávamos que a Petrobras seria o passaporte do desenvolvimento desse país. Isso acabou. Ora, por que nós temos que subordinar o preço de uma gasolina extraída dentro do Brasil, do solo brasileiro, do subsolo brasileiro, refinada dentro do Brasil? Por que a gente tem que subordiná-la ao preço internacional? Porque os acionistas da Bolsa de Nova York querem e porque o mercado quer. Não é porque interessa ao caminhoneiro brasileiro, não é porque interessa ao consumidor brasileiro, não é porque interessa ao trabalhador brasileiro. Então, agora o Bolsonaro tem esse romponte de tentar mudar, chega, mas de uma coisa que ele fez pensadamente, talvez porque não conhecesse, ou talvez porque não entendesse nada de Petrobras. Então, é isso que nós estamos vivendo, meu caro. É isso que nós estamos vivendo. E eles agora pretendem fazer o mesmo que a Eletrobras. Ou seja, esse é um governo que não sabe governar. Esse é um governo que precisa vender as coisas porque eles acreditam que somente a iniciativa privada sabe fazer as coisas que o Estado deveria fazer. Nem para comprar vacina e nem para cuidar de vacina. Coisa que nós fizemos no nosso governo, de aplicar 80 milhões de vacinas em menos de 4 meses, ele não consegue sequer comprar vacina para atender os interesses do povo brasileiro, que já tem quase 250 mil mortos. Esse é o dado concreto, querido, que está acontecendo com a nota Petrobras. E queria terminar pedindo para você o seguinte. Eu queria aconselhar você, aproveitando esse negócio da Petrobras, que você convidasse o companheiro José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, para uma entrevista exclusiva sobre essa questão de preço da Petrobras. Eu li um artigo dele esses dias extremamente interessante. Eu acho que você podia dar de presente aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, aos que acompanham o 247, sabe, uma aula do Gabrielli sobre o que está acontecendo na irresponsabilidade dos dirigentes da Petrobras. Faremos isso, presidente, já no ciclo dos 10 anos. Vou passar para a Tereza, tem muitos comentários chegando. Tereza, acho que emendando nessa questão da Petrobras, ficou bem didática a explicação. Passo para você. Então tá. Bom dia, presidente. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Como dizem aqui os internautas, quando você fala, você faz as pessoas esperançar. E tem muita gente dizendo que você está bonito de óculos, tá? Aqui entre os nossos internautas. Mas... É o meu jeito intelectual para imitar o Joaquim e o Matucci. Só eu sem óculos, mas eu operei. Presidente, seguindo aí com a Petrobras, duas coisas. Primeiro, esse rompante aí, como o senhor mencionou, do Bolsonaro, você acha que ele vai enfrentar mesmo as forças do mercado que ajudaram a elegê-lo e ajudam a sustentá-lo? E vai mexer nessa política de preços relacionada com preço internacional, dolarizada, em busca, claro, não porque ele pense na Petrobras e no povo brasileiro, mas em busca de votos aí para a reeleição, ou vai só apenas colocar mais um general lá, porque já são 16 estatais comandadas por generais, né? Ele piscou diante da reação forte do mercado, ou ele vai enfrentar, né? Segundo, eu queria dizer o seguinte, ontem o Zé Disseu esteve aqui e ele dizia, nós precisamos dizer tudo que vamos fazer, sabe, não podemos ficar ocultando, porque ganhando ou perdendo a gente tem que dizer o que vai fazer. E aí eu pergunto,
Num governo do PT, seja do senhor, seja do Haddad ou de outro, é possível, isso é um compromisso de reverter essa internacionalização da Petrobras, essa coisa de Bolsa de Nova York que levou a empresa a se transformar nisso e a ser usada desse jeito? Olha, dá para virar isso? Para que eu me contraponha à afirmação do Zé Dirceu de que nós temos que dizer tudo o que vamos fazer, eu vou parafrasear o Ulisses Guimarães, que dizia: em política e em economia, tem coisa que, se você disser que vai fazer, você não fará. Ou seja, você será trucado antes e não conseguirá fazer. Obviamente, Tereza, que o Bolsonaro ele é cheio de rompantes. Ou seja, nem sempre acontece o que ele quer, nem sempre faz, mas ele faz discurso para um público. Esse discurso da gasolina, do aumento do combustível, ele sabia que estava acontecendo. Ele sabia que era isso. Ele sabia que o Castelo Branco estava fazendo, ele sabia que o presidente da Petrobras estava fazendo isso. Ele sabia que o Guedes estava querendo fazer isso. Ora, quando ele viu que os caminhoneiros estavam se mexendo, e só não aconteceu a greve porque os empresários das empresas de caminhão, aquelas empresas que têm 200, 300 caminhões, não quiseram fazer a greve porque tem muito compromisso com o Bolsonaro e não querem que o Bolsonaro sofra impeachment. Ora, quando ele percebeu, ele resolveu fazer um discurso para o público dele. Isso leva algum tempo de discussão, vai levar um tempo até o Conselho mudar, e eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque é inverossímil a gente continuar acompanhando a política de preço internacional numa empresa que é autossuficiente e numa empresa que tem capacidade de refinar o seu petróleo e o seu diesel. É inverossímil. A única explicação que tem para isso, Tereza, é você, sabe, assumir a responsabilidade que vai ser assim mesmo. Nós estamos trabalhando para contemplar os interesses das pessoas que são acionistas da Petrobras, o povo que se dane, o custo de vida que se dane, o povo que não coma carne, o povo que não coma arroz, o povo que compre menos, o povo que não trabalhe. É isso. É isso que vai acontecer. Então, ele fez um discurso. Vamos ver se ele vai manter e vamos ver se o general que ele está colocando, porque a quantidade de generais que tem no governo Bolsonaro, a gente chega a dizer que é a primeira vez que os militares chegam ao poder sem golpe militar. Teve o golpe civil dado pelo impeachment e depois teve o golpe da eleição do Bolsonaro, que não permitiram que eu concorresse, e aí ele foi montando, sabe, as Forças Armadas dentro do governo, o que eu acho uma coisa desnecessária e eu acho uma coisa irresponsável. Porque o que o Bolsonaro está fazendo, enchendo o governo de militar e liberando cada vez mais armas, mais rifle, mais fuzil, mais revólver, mais pistola, ou seja, na verdade, o Bolsonaro está trabalhando para criar uma milícia armada, quem sabe, para tentar imitar o Trump nos Estados Unidos. Um país que está precisando de livros e não de revólveres, um país que está precisando de carteira profissional assinada, de emprego, e não de armas, sabe? É uma contradição enorme, e eu acho que não resta outra coisa aos partidos que fazem oposição nesse país, a não ser se contrapor a isso. Ou seja, nós ainda não encontramos um jeito de enfrentar isso, certamente pela dificuldade que a pandemia nos impõe de ir para a rua, de fazer manifestações, mas eu acho que está chegando a hora dos partidos de esquerda, dos partidos de oposição, darem um basta nisso, já que Rodrigo Maia não teve a coragem de colocar nenhum dos 600 pedidos de impeachment do Bolsonaro. É isso que estamos vivendo e é por isso que nós temos que brigar cada vez mais. Nós temos que vencer o vírus, sabe, resultado, sabe, da pandemia, e temos que resolver o vírus chamado Bolsonaro, resultado da eleição de 2018. Obrigado, presidente. Deixa eu agradecer aqui ao Júlio César Jardim e dizer a ele que, graças a assinantes como ele, é que a gente chegou aos 10 anos de vida. Então, muito obrigado. Renovando aqui o apelo por mais membros, graças aos membros e assinantes também, trouxemos aqui o Joaquim de Carvalho. Joaquim, por favor, a palavra com você. Só te lembrando para abrir seu microfone que está fechado por aí. Presidente, é uma honra estar aqui entrevistando o senhor mais uma vez.
E foi falado aqui sobre a Petrobras, um assunto de extrema relevância, mas a Petrobras, o que está acontecendo hoje na Petrobras, que pode acontecer na Eletrobras e com todo o patrimônio do povo brasileiro, é resultado de um golpe, como o senhor sabe, é um golpe. Mas eu gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre essas mensagens que estão sendo divulgadas e, sobretudo, sobre este hacker, que é o Walter Delgatti Neto, que nós entrevistamos, e que revelam aquilo que o senhor sabe mais do que ninguém, os abusos, os crimes da Lava Jato. Então, eu gostaria de saber do senhor que avaliação o senhor faz sobre estas mensagens e sobre o papel que esse hacker, né, que é o Walter Delgatti Neto, teve na história do Brasil para esclarecer tudo o que está acontecendo, porque, como eu disse, o que acontece da Petrobras é resultado exatamente de um golpe que teve a Lava Jato como, vamos dizer assim, um personagem central. Por favor, presidente. A Petrobras, é importante a gente dizer que, para fazer o que eles fizeram com a Petrobras, eles precisaram construir uma mentira, sabe, que talvez seja a maior mentira da história desse país, vendendo um volume de corrupção que nunca existiu, porque se houvesse corrupção na Petrobras, e certamente deve ter havido, você apura a corrupção, você pune quem corrompeu, e a empresa continua trabalhando normalmente. Isso vale para a Petrobras, vale para as empreiteiras, vale para a JBS, vale para um banco, vale para a Volkswagen, vale para... No mundo inteiro é assim. Acontece que eles resolveram contar uma mentira para enfraquecer, porque era necessário dizer que tinha que fazer todas as mudanças possíveis, porque tinha muita corrupção na Petrobras. Ontem, os companheiros do Diese lançaram um documento que a gente está dando uma olhada agora para saber quais foram os malefícios da Lava Jato na economia brasileira, no PIB, na arrecadação de impostos federais, estaduais, municipais, na questão do desemprego, na questão da perda da massa salarial, ou seja, na influência dos Estados Unidos, tudo isso vai vir à tona. O que me deixa tranquilo, Joaquim? O que me deixa tranquilo é que grande parte das coisas que estão saindo agora já estavam na minha defesa desde 2016. É importante lembrar que o Cristiano e a Valesca já vinham dizendo isso há muito tempo. É importante lembrar que a gente vem mostrando a suspeição sobre o Moro, a tentativa de mostrar que a força-tarefa da Lava Jato era uma quadrilha. Você veja o negócio, aquele PowerPoint que foi feito para mostrar que eu era chefe de uma quadrilha, eu fui julgado em Brasília e o PowerPoint foi dizimado, eu ganhei o processo, anularam e nem o Ministério Público recorreu. Entretanto, a Lava Jato continuou. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso, ou seja, para mim não tem muita novidade, porque parte das coisas que saem a gente já sabia. O que eu acho importante é que nós não estamos trabalhando, diferentemente do que eles diziam, sabe, no caso do Intercept, que era matéria vazada aleatoriamente, que ninguém sabia quem estava vazando. Nessa, não. Nessa, nós estamos trabalhando com material nos fornecido pela Suprema Corte Brasileira. É o ministro Ricardo Lewandowski que libera para o Cristiano Zanin, para a Valesca, as informações que a Polícia Federal tem com ela. Então, não digam que é material clandestino. É um material que é apócrifo, é um material que nos é entregue pela mão da Suprema Corte. O que nós fazemos é fazer com que a sociedade conheça. E eu achei extremamente importante, Joaquim, você conversar com um hacker. Sabe, porque é preciso acabar com essa história. Mas o Moro fala, eu desconheço. É como se alguém assaltasse a tua casa, você encontrasse, sabe, o que roubaram na esquina, sabe, e você falasse, eu não reconheço porque, sabe, eu não sei quem pôs aqui. Não, o Moro tem que saber que ele era chefe de uma quadrilha, ele organizava uma quadrilha chamada Lava Jato,
que envolvia delegado da Polícia Federal, que envolvia gente da Receita Federal, que envolvia toda a força-tarefa do Ministério Público e que envolvia ele pessoalmente, porque ele só tinha um objetivo, era tentar evitar que o Lula fosse presidente em 2018 e era tentar criar um espaço, porque como a Globo amamentava, a Globo era a mãe de leite dessa turma toda. Ou seja, não importava o tamanho da mentira, a Globo dava como se fosse verdade e não permitia que houvesse a contraparte, não permitia que meus advogados falassem. Então, a Globo tem responsabilidade pela criação desse monstro, sabe, dessa quadrilha, sabe, que hoje nós conhecemos como Lava Jato. Então, eu estou muito feliz, estou feliz porque o povo está tendo acesso às informações. É uma pena que não há uma pressão da sociedade para obrigar a Globo a divulgar. É uma pena que a sociedade ainda não tenha a consciência de obrigar a Globo a divulgar, porque ela só divulga aquilo que interessa para ela. Como ela mentiu durante todos esses 4 anos, como ela é responsável pela grande mentira e pela construção do Deus de barro que é o Moro, ela tem medo de desfazer essa mentira, porque ela sabe que ela tem culpa no cartório. Presidente. Ela sabe que ela comprometeu. Então, eu tô assim, feliz, porque o povo está tendo conhecimento, e fico muito orgulhoso, Joaquim, de ter um jornalista da tua competência, sabe, que teve uma conversa com o Hack, que fez aquela entrevista com ele, sabe? Porque a verdade é o seguinte, eu disse no livro que eu fiz para Boitempo, a verdade vencerá. Pode demorar o quanto for, a verdade vencerá. A única coisa que o Moro tem certeza na vida é que ele é mentiroso e que eu sou inocente. A única coisa que Dallagnol tem certeza na vida é que ele é mentiroso e que eu sou inocente. A única coisa que ele deve ter certeza na vida é que ele estava montando uma quadrilha para pegar dinheiro da Petrobras, extorquindo ladrão, extorquindo gente que roubou, e ele sabe que eu não estava. Essa é a grande verdade, e por isso eu me sinto feliz. Agora, eu me considero, Joaquim, um refém. Eu sou um refém, sabe, desse processo todo. Ou seja, a história vai mostrar, sabe, que um cidadão inocente, que foi durante 8 anos presidente da República, que foi considerado por toda a opinião pública o mais importante presidente desse país, o mais popular, o mais bem-sucedido, sabe, está sendo condenado, sabe, sem nenhuma prova. As únicas provas que tem nesse processo são as provas da minha inocência, mostrada por mim, e nenhuma prova de culpabilidade. Então, eu me sinto refém até uma decisão da Suprema Corte. Presidente, muito importante essa sua fala, e ao falar também do Delgatti, lembrando que o Joaquim de Carvalho vai produzir um documentário contando a verdadeira história, um documentário financiado pela comunidade 247. Estou gostando muito de ver seu exemplo também de conceder entrevista em pé, por isso que o senhor está magro, então está ficando mais em pé, está sendo bem interessante. Depois passa essa dica para o pessoal. O senhor falou sobre a Globo, né? E eu me lembro, eu acompanhei vários editoriais da Globo ao longo do tempo. A Globo sempre lutou para abrir o pré-sal para as petroleiras internacionais. A Globo fez lobby para acabar com a empresa Sete Brasil, que era a empresa dos estaleiros. A Globo defendeu a entrada das construtoras internacionais no Brasil. Então, quando a Globo apoiava a Lava Jato, na minha opinião, presidente, ela sabia que estava trabalhando para atender a interesses internacionais. Eu queria te pedir para detalhar um pouco mais sobre o papel da Globo e queria perguntar se, na sua opinião, o Moro foi só um instrumento desta operação da Globo, ou dessa operação internacional, sobre se ele sabia também que estava trabalhando para Estados Unidos, petroleiras internacionais, para a Shell. A Shell tem um conselheiro na Petrobras. Então, porque algumas pessoas falavam assim, mas veja bem, ele estava só lutando para combater a corrupção. Será que ele não sabia que trabalhava para um outro país? E, nesse sentido, o Gessé Souza teria razão quando fala que foi uma guerra contra o Brasil que aconteceu? Ora, a minha preocupação com a Globo não é só com a Globo. Eu, às vezes, falo da Globo porque a Globo, como é o maior instrumento de comunicação que nós temos no Brasil, era como brigar com a indústria automobilística em São Bernardo. A gente sempre falava da Volkswagen porque era maior, mas não era diferente da Ford, da Mercedes, da Carmanguia, da Scania. Sabe? É o seguinte, se você pegar, isto é, a Época, a Veja, o Estadão, a Folha, o Globo,
SBT, Record, Bandeirantes e a Globo, tudo era uma coisa só. Tudo era uma coisa só. Ou seja, e o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, eles fizeram a mais importante política de comunicação, sabe, que já foi pensada a ser feita, sabe, num processo de trabalho, sabe, de tentar apurar a corrupção como eles diziam que iam fazer. O Moro visitou todas as redações, o Daniel visitou todas as redações, e eles tinham em cada redação o porta-voz. Eu não vou ficar citando o nome porque vocês conhecem, mas ele tinha porta-voz no Estadão, na Veja, na época, na Isto É, na Globo, ou seja, era diretamente, eles chegaram a se reunir com os marinhos. Ou seja, tudo que eles mandavam não tinha aferição, era verdade. E tudo que a gente mandava não era lido. Tudo que a gente mandava não era sequer lido. De vez em quando dava 2 minutos de uma nota dos nossos advogados. Então, era uma acusação única, sem defesa. E a gente provando, como agora está ficando claro, que tudo isso que está acontecendo, nós já sabíamos, a Globo já deveria saber, mas ela resolveu enredar pela mentira, porque a Globo não gostava da política de inclusão do PT, a Globo não gostava da lei de partilha que nós fizemos, da ideia de transformar a Petrobras num passaporte do futuro desse país, de fazer com que 50% do royalties fosse, sabe, separado para cuidar da educação, que fosse criar um fundo para cuidar, sabe, cuidar do futuro do povo brasileiro. Era preciso entregar a Petrobras, era preciso entregar, sabe, tudo que a gente tinha conquistado para as empresas multinacionais. Por isso era preciso construir a mentira. A mentira foi tão grande, Joaquim, que vários trabalhadores da Petrobras, de camisa alaranjada da Petrobras, tinham vergonha de entrar com crachá num restaurante porque era chamado de ladrão. Ou seja, como é que ela vai se desfazer disso agora? Como é que ela vai dizer que não era verdade? Como é que ela vai reconhecer que o Moro era o boneco de barro que é? Como é que ela vai conhecer que o Dallagnol era um construtor de quadrilha mancomunado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o FBI e com a CIA? Tudo isso está provado hoje, inclusive com o Ministério Público da Suíça fazendo falcatrua. Ou seja, vendendo informações sobre a Petrobras para que a Petrobras pagasse multa para os americanos para que eles ficassem com uma parte. Se vocês quisessem que eu dissesse o que eu penso, que o réu não pode dizer muito, é o seguinte, sabe, a única coisa que me interessava nesse momento, se o Ministério Público quiser ser respeitado nesse país, turma que nem o Dallagnol tem que ser exonerado a bem do serviço público. O Moro não pode nunca ser juiz, ele não está qualificado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista psicológico para ser juiz. Eu não estou dizendo agora, eu disse no meu primeiro depoimento, o senhor está obrigado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. Vocês ouviram dizer isso? Vocês ouviram dizer para o Moro, eu falei, doutor, eu posso chegar em casa, vou encontrar com 8 netos e uma neta, eu posso dizer, sabe, que eu vou ser julgado por um injusto, por um juiz justo? Ele falou, pode. Eu falei, mas não foi o que aconteceu no julgamento do Triplex. Ele falou, você vai ver o que vai acontecer no próximo. É assim. Como é que um cidadão descontrolado, convencido, sabe, presunçoso, sabe, que tinha dentro da cabeça não uma mosca azul, tinha um vespeiro dentro da cabeça dele de vaidade, sabe, vai mudar de opinião. Então, é o seguinte, eu continuo muito tranquilo, você não tem noção, Joaquim, como eu fico bem comigo mesmo pelas coisas que estão acontecendo, sabe, porque eu acho que a sociedade brasileira não pode ser resultado dessa mentira. O Bolsonaro é resultado dessa mentira, desse monstrengo. A Globo passou não sei quantos anos dizendo que o Mensalão era a maior notícia de corrupção da história do mundo. E no que terminou o Mensalão? Na Visanet, que não era empresa pública. Agora eu posso dizer que o Mensalão
e posso dizer que a Lava Jato foi a maior mentira já contada na história desse país. Presidente, vamos passar para a Tereza, então, para a gente continuar com as perguntas. Por favor, Tereza. A semana passada, né, o senhor deu liberou o microfone. Semana passada, presidente, você concedeu aquela boa entrevista ao Kennedy no UOL, onde explicitou, e como está mostrando para nós agora novamente, que você está muito bem fisicamente, depois da Covid, da bacteremia, que você está muito bem mental e politicamente, está no jogo político, e ali até você disse que, se tiver condições jurídicas e for necessário sua candidatura para derrotar o Bolsonaro, o povo brasileiro conte com você. Nós ainda vamos falar nisso lá na frente, mas eu quero ficar no outro assunto ainda. O senhor disse também, ali, e repetiu para nós agora, que é refém, que foi refém da maior mentira política já contada no Brasil. E até achei muito bom o senhor lembrar, porque a mentira, né, a construção dessa grande, na verdade, uma grande mentira mesmo, uma narrativa falsa, começou, não foi com Lava Jato, foi com o Mensalão, né? Tudo começa, na verdade, ali. Mas o senhor disse ali, eu sou refém e continuo refém dessa grande mentira. É como se as pessoas e as instituições usassem, né, o seu destino como moeda política, né? Na verdade, as pessoas que são donas do Lula, olha, eu não deixo ele ser candidato, logo eu tenho valor, vou ser ministro da Justiça. Assim fez o Moro, né? E aí eu lhe pergunto, o senhor também está sendo refém do Supremo, que demora tanto a marcar esse julgamento, né? E que, conforme já disse o Gilmar, vai decidir só a questão do triplex, mas depois terá que também ter outro processo, outro procedimento para anular a sentença do caso Sítio de Atibaia, né? Então, a minha pergunta é assim, o senhor se sente refém do Supremo, está confiando no Supremo, acha que eles vão, de forma controlar o tempo para que, mesmo te inocentando, na medida que anula as sentenças do Moro por tudo que ele fez, impede isso aconteça num tempo que fique tarde para a sua candidatura? Como é que você está vendo esse jogo do tempo que o Supremo está fazendo? Tereza, vamos separar a questão de candidatura, porque nesse momento, quando eu digo que eu estou refém, é que não faz pouco tempo que eu entrei com o habeas corpus, já faz muito tempo que eu entrei com o habeas corpus, já estou esperando há muito tempo, e era para ter sido julgado. Veja, Tereza, para mim, o que interessa, na verdade, é que seja anulado todos os processos contra mim, porque é uma mentira só. O sítio de Atibaia é uma mentira maior do que o triplex, e o terreno do Instituto é maior do que o Atibaia. Veja, eu estou dizendo, Tereza, olhando para os teus olhos. Sabe, esses canalhas precisariam mostrar alguma coisa de que é minha mesmo. Eles já poderiam ter mostrado, poderiam ter me desmoralizado. Sabe? Ou seja, é um processo mais mentiroso que o outro. Agora você veja, eu vi agora na denúncia que o Cristiano fez, que uma delegada, sabe, entrevistou uma testemunha que não existia. Eu fui fazer muito inquérito na Polícia Federal, Tereza, eu não sou bobo. Eu posso não ser tão esperto como eles, mas eu não sou bobo. E era visível que as perguntas não tinham interesse de esclarecer. A pergunta tinha interesse de fazer valer o que eles pensavam. O que eles queriam era construir a minha resposta dentro da tese deles. Eu cansei de dizer isso. Eu cheguei num depoimento meu, estava o Zé Eduardo Cardoso e o diretor da Polícia Federal e o delegado Cajado, que fez o inquérito. Eu levantei e falei para o diretor-geral e para o Zé Eduardo, vocês precisam formar politicamente esses delegados, porque eles são analfabetos políticos. Eles não conhecem como funcionam as regras do jogo, não conhecem o Congresso Nacional, não conhecem como forma a comissão, não sabem como se elege um diretor de uma estatal. Então, é preciso formar essa gente. Essa gente não pode ter um diploma de doutor, ser bacharel em direito, e já virar delegado, e já virar especialista. Essa gente precisa conhecer as coisas, precisa ter conhecimento geral mais profundo. Então, eu me considero refém de tudo. Entendeu? Eu quero o seguinte, eu quero
Ou eles provam a minha condenação, ou eles provam que eu roubei, ou eles provam que eu cometi delito, ou eles me inocentam. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou seja, eu já provei a minha inocência. Eu só quero que eles provem a minha culpa. Olha, se eles provarem a minha culpa, eu não vou ficar gritando, porque eles estão acostumados a lidar com políticos que, quando são acusados, submergem, desaparecem, compram um escafandro e mergulham. E eu não sou assim. Os ladrões fizeram delação. Quem roubou está rico, vivendo às custas do dinheiro, porque eles oficializaram o roubo. É a primeira vez na história da humanidade. É a primeira vez na história da humanidade que os caras que roubam legalizam metade do que roubaram e vão viver bem. Apenas para satisfazer a vaidade do juiz Moro e do Dallagnol. É isso que aconteceu no Brasil. Então, as pessoas de vez em quando falam: o Lula está nervoso, eu não estou nervoso. É que eu não posso falar sorrindo essas coisas. Sabe? É que eu não posso falar como se não tivesse acontecido nada. Ontem eu vi uma delegada dizer, ontem eu vi um procurador falar: tá difícil pegar o Lula, vamos para cima dos filhos dele. Você percebe? Não tem sentido um funcionário público concursado que tem a cabeça assim tem que ser exonerado a bem da corporação, a bem da instituição. Eu que passei a vida inteira defendendo o Ministério Público, eu que passei a vida inteira defendendo uma Polícia Federal bem preparada, eu que passei a vida inteira defendendo uma Receita Federal séria, como é que eu posso agora defender? Se tem um bando de moleque irresponsável, sabe, que não aguenta 2 minutos de glória. Como é que eu posso aceitar? Então, essa gente mexeu no cara errado. Obrigado, presidente. Deixa eu agradecer. Se submergir, eu não afundo. Eu sou feito de um material que não afundo. Sabe, posso cair em alto mar, eu vou ficar boiando. Eles vão ter que acostumar a conviver comigo assim. Obrigado, presidente. Deixa eu agradecer muito aqui ao nosso querido amigo Leonardo Stoppa, mandou aqui uma fala que eu acho que é muito pertinente, dizendo: a suspeição é do Moro, onde ele tocou deve ser anulado, suspeição é sobre a pessoa. Qualquer inovação do STF é mais uma picaretagem. Agradeço aqui a Alta Madeira chegando como assinante, mais uma vez reiterando a importância dos assinantes para a existência da TV 247. Joaquim, por favor, com você. Presidente, hoje fica muito claro que foi uma operação política porque não conseguiam tirar do país aquele projeto de inclusão social que o senhor inaugurou, o seu governo, o senhor inaugurou. Então, quando perderam a eleição de 2014, viram que só tinha um jeito: roubar o tapetão. Era preciso construir uma farsa. E eu queria falar um pouco do futuro, mas remetendo a uma situação que eu vivi como repórter. Eu era da TV Record, e eu me lembro do dia em que o senhor, como presidente, estava aqui em São Paulo, se não me engano, no Bom Retiro, e o senhor e o Ricardo Berzoini anunciaram, em 2005, que tinham conseguido 10 milhões de empregos com carteira assinada. Me lembro bem daquilo. E aquilo, para mim, foi surpreendente. Eu olhei e falei: nossa, porque, em geral, a gente aprende a conviver com um presidente ou político que não cumpre a palavra. Era uma promessa de campanha e depois chegou a 20 milhões lá na frente. A pergunta que eu faço é a seguinte: hoje o Brasil está quebrado, como disse o próprio Bolsonaro. E eu me lembro que em 2002 também se dizia isso: o Brasil está quebrado, e vamos, mais ou menos, não diziam com essas palavras, mas diziam: vamos deixar o abacaxi na mão do Lula, porque aí ele se queima, e seguimos adiante, como sempre seguiram. A pergunta que eu faço é o seguinte, presidente: recuperados os seus direitos políticos, o que é uma obrigação do Estado brasileiro, devolver os seus direitos políticos, e o senhor se candidatando, elegendo presidentes, que se candidatar, muito provavelmente se elege presidente, se elegendo presidente, o que o senhor faria de novo para tirar o Brasil dessa situação de falência, do Brasil quebrado? O que o senhor faria? E dando testemunho de que eu vi o dia que o senhor, depois do Brasil estar quebrado, anunciou: não, criamos 10 milhões de empregos. O senhor estava junto com o Ricardo Berzoini quando fez essa declaração. Ô, Joaquim, eu criei um conceito
de que o povo pobre ele deixa de ser problema para a sociedade quando ele é incluído na sociedade. Ele deixa de ser um marginal ao mercado quando ele começa a ser incluído no mercado. E eu digo sempre que o grande milagre que nós fizemos nesse país foi fazer com que o pobre passasse a participar da economia como cidadão de direito legítimo, sem política, ou seja, com proselitismo. Veja, o Bolsa Família foi apenas um pequeno passo que nós demos, mas a quantidade de políticas que foram criadas de inclusão social, investimento para a agricultura, água no interior, luz para todos, ou seja, aumento de salário mínimo, foi criação de cooperativas. Só para você ter ideia, nós, quando deixamos o governo da Dilma, nós tínhamos o menor desemprego da história do Brasil, 4,3%, e tínhamos criado 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Esse é o dado. Quando eu deixei o governo, a Petrobras valia 217 bilhões, tornando-se a maior empresa do mundo em valor de mercado, a quarta maior empresa do mundo. No câmbio de quinta-feira, agora passada, a Petrobras foi anunciada que só valia 70 bilhões. E com a especulação no mercado, terça-feira, o valor da empresa era de 50 bilhões. Ora, o que nós fizemos na Petrobras foi o resultado de utilizar a Petrobras como uma política não apenas de petróleo, mas uma política de investimento na economia brasileira, de investimento em infraestrutura, de criar uma indústria de óleo e gás nesse país, ou seja, de criar uma indústria de transporte marítimo para transportar os próprios petróleos da Petrobras, ou seja, então era muito. Nós chegamos a investir praticamente 45 bilhões de reais por ano na Petrobras. Não é pouca coisa o que a gente fez nesse país. A gente estava fazendo a refinaria de Pernambuco, a refinaria do Ceará, a refinaria no Maranhão, porque o Brasil não queria ser exportador de óleo cru. O Brasil queria ser exportador de derivado. A gente queria ter uma indústria química nesse país muito forte. A gente não queria ser importador de material petroquímico. Tudo isso era o pensamento de um país grande, de um país líder na América Latina, de um país com influência na África, de um país respeitado na Europa, de um país com ascensão política muito forte nos BRICS. Esse era o nosso desejo. Era fazer com que o Brasil fosse protagonista internacional, que o Brasil não fosse quintal dos Estados Unidos, embora a gente queira ter uma política de respeito com os Estados Unidos. Então, ora, querido, se o PT voltar ao governo, o PT tem que ter consciência do seguinte: primeiro, a soberania nacional é uma coisa sagrada. A gente tem que tomar conta das nossas fronteiras terrestres, marítimas e espacial. A gente tem que tomar conta do nosso povo, a gente tem que cuidar dos nossos minerais, do solo e do subsolo, da nossa água, da nossa floresta, mas, sobretudo, do nosso povo. E nós temos que investir muito em ciência e tecnologia na formação do nosso povo. O Brasil tem que ser respeitado, criar blocos econômicos na América do Sul, na América Latina. O Brasil tem que ser um transferidor de tecnologia para que a gente pague a nossa dívida histórica com 350 anos de escravidão com a África. O Brasil pode ser grande, é só querer. É só querer. E quem pensa grande, fica grande. Quem pensa pequeno, fica como o Bolsonaro. É isso que está o Brasil. Um presidente que só fala bobagem o dia inteiro, um presidente que só fala para os milicianos, um presidente que só fala para um público de 20% de pessoas. Esse país não vai a lugar nenhum. Você percebe que já faz 2 anos, qual é o presidente estrangeiro que já veio ao Brasil? Qual é o presidente estrangeiro que quer receber o Bolsonaro? O Brasil está ilhado. Esse país está desmoralizado. Um país que teve Celso Amorim como chanceler, tem o Ernesto como chanceler, não é de se acreditar. Então, essa mediocridade, é o povo brasileiro que tem que mudar.
Sabe? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu me ressinto. Quero dizer, olhando na cara de vocês três, eu não sei quem que vocês conhecem do mercado. O mercado é uma coisa muito difusa, mas eu duvido que esses empresários brasileiros já tenham tido na história republicana um presidente que tratasse eles com o respeito e com a fidalguia que eu os tratei. Duvido. Duvido que alguém ofereceu para ele o que o empresário mais quer, mercado. O empresário quer um mercado para que as pessoas possam comprar o produto que eles compram. E nós fizemos isso. É por isso que o varejo crescia 14%. É por isso que o PIB cresceu 7,5% em 2010. Eu vou contar uma novidade para você, Joaquim. Em 2008, a gente vendia nesse país 4 milhões de carros novos por ano. Anota aí. 4 milhões de carros novos por ano. 2021, a gente vende 2 milhões. Ou seja, 13 anos depois, o Brasil caiu pela metade. É por isso que nós temos 14 milhões de desempregados. É por isso que nós temos mais não sei quantos milhões de desesperançados. É por isso que a massa salarial cai. É por isso que o PIB cai. E é por isso que nós queremos o salário emergencial. A gente não quer o salário emergencial porque acha que ele é a solução definitiva. Não. Só é necessário o salário emergencial por conta da pandemia, mas por conta que a economia não cresce. Porque se a economia crescesse e ela estivesse investindo em obra de infraestrutura, certamente a gente estaria gerando emprego, estaria gerando salário e precisaria menos de auxílio emergencial. Presidente, aí, deixa eu emendar com essa sua fala sobre os empresários, é muito interessante, porque outro dia eu falava com um amigo empresário, pequeno supermercado, votou no senhor, votou na Dilma, e depois, nessa onda de ataques, etc. e tal, o Rede Globo acabou votando no Bolsonaro. Outro dia eu estava batendo um papo com ele, e ele falou assim, poxa, eu queria votar no Lula de novo, porque o Lula sabia fazer a economia girar. Ele colocava o dinheiro na mão do pobre, o senhor já falou a respeito disso. Sobre a economia, eu também queria que o senhor falasse especificamente, aí quero mandar um abraço para um amigo especial, que é o Ricardo Bruno, jornalista, que colabora aqui com a gente. Queria que o senhor falasse sobre a questão do Rio de Janeiro, porque o Rio, a gente tem uma base de assinantes gigantesca no Rio, é um estado pelo qual tenho muito carinho, muito apreço, e o Rio vive uma crise sem fim, né? E eu queria que o senhor falasse o seguinte, se essa miséria, a pobreza, tudo que está acontecendo, está favorecendo esse discurso das milícias, das armas, se talvez o Bolsonaro aposte na destruição econômica até para instalar o medo na sociedade e as pessoas quererem cada vez mais violência. Então, eu queria que o senhor falasse uma fala especial para o Rio de Janeiro, por favor. Olha, primeiro, Atush, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês no 247, para quem está nos acompanhando, e sobretudo para as pessoas que estão no Rio de Janeiro, que não existe na história do Brasil, mesmo quando o doutor Getúlio era presidente da República, um presidente que investiu a quantidade de dinheiro que eu investi no Rio de Janeiro. Não existe. Em política de investimento em infraestrutura, em política de estrada, em política de metrô, em política de crescimento econômico, em política de estaleiro, na indústria de óleo e gás. Eu duvido. Habitação para aquele povo, eu duvido. Sabe, lamentavelmente, sabe, o Rio de Janeiro foi destruído. Ora, porque se é verdade tudo que se fala do Sérgio Cabral foi um desastre, sabe? E ora, porque eu acho, sabe, que a indústria da Petrobras quebrou, o desmantelo da Petrobras, a quebra da Petrobras quebrou o Rio de Janeiro, porque ela depende muito do desenvolvimento da Petrobras, da indústria naval, da indústria de óleo e gás. É uma pena, porque eu dizia, eu vou investir no Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro não pode aparecer nos jornais apenas nas páginas policiais.
O Rio de Janeiro é o grande cartão postal que o Brasil tem no mundo. Quem viaja o mundo sabe como é glorioso, sabe? A imagem, como é gloriosa a imagem do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a destruição da indústria de óleo e gás, a destruição da Petrobras, tal como eles fizeram, ou seja, acabou empobrecendo o Estado do Rio de Janeiro e depois elege o governador que elegeu. Ah, o cara é juiz, o cara é bom. Não, o cara é juiz, o cara é um picareta. O cara bom é aquele cara que tem experiência política, é aquele cara que tem sensibilidade, é aquele cara que conhece o povo, é aquele cara que já tomou uma cachaça num bar da esquina, é aquele cara que já tomou um cafezinho com a mulher da favela. Uma vez, Arthur, eu estava com o Dornelles num palanque, o Dornelles já no fim da vida, e o Dornelles falou assim para mim: presidente, eu já fui tudo nesse país, mas eu não sabia que o Rio de Janeiro era tão pobre. Eu nunca tinha entrado numa favela. Eu nunca tinha visto tanta miséria. Assim é a elite política brasileira. A elite política brasileira não conhece o povo brasileiro, não sabe como vive. Ele não sabe o que é uma dona de casa, ele está no supermercado e vê que a cebola subiu 43%, que a batata subiu 67%, que o tomate subiu 40%. Eles não sabem. Eles não sabem o que é uma dona de casa ir no açougue e não ter dinheiro para comprar 4 pés de frango ou para comprar um pescoço. Eles nunca viveram isso. Então, o Rio de Janeiro é resultado de uma elite, sabe, que, lamentavelmente, mandaram um general para lá, gastaram não sei quantos bilhões. O que fez esse general? Qual foi a política de segurança? Qual foi a política de pacificação? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê, Atucha? A gente vai consertar o Rio de Janeiro quando o Estado estiver cumprindo com as suas funções. Quando o Estado estiver na periferia com escola, sabe, com educação, com emprego, com saúde, com lazer, com cultura. Quando o Estado estiver presente, o Estado vai perceber que é muito mais fácil a gente cuidar da periferia desse país. É por isso que tem um bandido famoso no Rio de Janeiro, um tal de Nem, que disse numa reportagem, sabe, que no meu governo nós conseguimos tirar um monte de gente da quadrilha dele porque começou a trabalhar no PAC. Dê emprego para o povo que ele não vai precisar roubar celular. Dê emprego para o povo que ele vai aprender a cuidar da sua família. Ele vai fazer sua casinha, ele vai fazer seu barraquinho, vai fazer seu puxadinho. O que o povo quer é tranquilidade, o povo não quer arma. Quem quer arma é bandido, é grileiro, é os bolsomínios. O povo quer trabalhar e o povo quer cuidar da sua família. É esse país que nós precisamos recuperar. E o Rio de Janeiro, mais do que ninguém, precisa disso. Não sei se você percebeu, cada vez que o exército cercava uma favela, não prendia nenhum preso, porque todos eles eram avisados para fugir antes, ou para São Paulo, ou para o Espírito Santo, ou para outra favela. Que estupidez é essa? Vamos dar emprego, vamos dar salário, vamos levar escola, vamos dar educação e cultura, e vamos ver se a gente não vai diminuir a bandidagem e a violência nesse país. Obrigado, presidente. Vou só ler esse comentário. Gostei muito da sugestão da Luciene. Falou Lula no 247 toda semana até a vitória em 22. Eu já ia deixar para o final um pedido para ele vir como repórter entrevistar o Gabriele. Mas passo para a Tereza agora, por favor, Tereza. Presidente, como 90% das mensagens que estão chegando aqui pela nossa transmissão são Lula 22, volta Lula, Lula 2022, eu vou ter que entrar agora no assunto sucessão, no assunto candidatura. Olha só, presidente, nas últimas horas, nós tivemos 2 fatos que eu achei muito sintomáticos, né? O Rodrigo Maia dizendo que se arrependeu de votar no Bolsonaro, e que devia ter votado no Haddad, pelo menos, apesar das diferenças econômicas, concepção do Estado e tal, o Haddad faria um governo democrático, etc., etc. Né? A gente não sabe quantos mais ele representa, mas a gente sabe que muita gente
né, do campo aí do centro, da direita liberal, hoje tem esse mesmo sentimento. E também tem uma conversa aí combinada da Gleisi, o Dulce e o Haddad, né, com o prefeito Calil lá de Belo Horizonte, que é do PSD e tal. Então, é um partido aí da centro-direita, que esteve no governo Lula, apoiou o governo Dilma e tal, mas depois se bandeou para o golpe, etc. A minha pergunta é assim: o senhor disse ali, até na entrevista do Kennedy Alencar, que não acha que é possível uma frente ampla, que o correto é o seguinte: todo mundo lança candidatura no primeiro turno, com o compromisso de, para derrotarmos o Bolsonaro e levar o Brasil dessa tragédia, esse estrupício, aí fica o compromisso de apoio no segundo turno. O senhor até deu o exemplo do Brizola, né? O Brizola achava que ia para o segundo turno, falava que um que fosse apoiava o outro, quem foi o senhor, mas ele transferiu, reconheceu o senhor 100% dos votos dele para o candidato Lula em 89. Mas aí o senhor disse isso lá no Kennedy, que não acredita em frente ampla. Porém, está havendo esse movimento aí em direção ao centro, que lembra 2002. Lembra o senhor dizendo que só seria candidato pela quarta vez se fosse feita uma aliança além da Frente Brasil Popular, que era aquela frente de esquerda, que o senhor queria alianças mais amplas e queria, inclusive, um vice que alargasse, como foi o José Alencar. E aí eu estou em dúvida, né? O que é a estratégia realmente do PT? Olha ali o Mauro. Nós vamos, a ideia cada um vai, o Renan também está defendendo isso, todo mundo com o seu candidato e o compromisso de união no segundo turno para derrotar o Bolsonaro, ou está se buscando novamente, como em 2002, uma aliança mais ampla? Qual é o jogo? Bom, o jogo primeiro é cumprimentar. Bem-vindo, Mauro Lopes. Presidente. Família 247. Vem. Obrigado, presidente. Obrigado. Tereza, é o seguinte: primeiro, eu acredito em frente ampla, Tereza. Pelo amor de Deus, não diga que eu não acredito em frente ampla. O que eu gostaria era de saber como é que ela é criada. O que é uma frente ampla? Uma frente ampla, o melhor exemplo que a gente tem é a Frente Ampla Uruguaia, que é uma composição que existe há muito tempo de vários partidos políticos, com uma direção, sabe, uma direção com a representação de todos os partidos políticos, proporcional. E eles escolhem presidente, o coisa de parte. Outra, a Portugal, a geringonça não chega a ser uma frente ampla. A geringonça foi um arranjo feito para disputar uma eleição. Olha, o que eu acho, querida? Eu acho o seguinte: se você conversar com Boulos, se você conversar com o Flávio Dino, se você conversar com o companheiro Haddad, se você conversar com o companheiro Ciro Gomes, se você conversar com outros companheiros, eles vão dizer: não, primeiro nós temos que construir um programa. Com base nesse programa é que nós vamos construir, sabe, essa frente ampla a partir da escolha de um candidato. Aí é que começa o problema. Primeiro, nós não temos problema de fazer programa. Já tem 2 programas feitos pelas fundações de todos os partidos. As fundações já fizeram 2 programas. E você vai perceber que pode haver muita concordância programática. Qual é o problema? Na hora que você vai fazer uma frente ampla, você precisa juntar PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB. Agora, e montar uma direção que coordene os partidos políticos sem abrir mão da autonomia dos partidos políticos. Essa coordenação ela terá que ser proporcional ao tamanho de cada partido político, correto? E terá que se escolher quem é o coordenador dessa frente ampla. Essa frente ampla pode existir sem ferir a autonomia dos partidos políticos. É como se fosse uma instância superior, sabe, aos partidos políticos, respeitando os partidos políticos. É como a CUT. Tem uma direção, mas o sindicato tem autonomia para fazer a sua política sindical. Bem, na hora que você decide, então, tal programa feito e escolher candidato, você tem que escolher qual é o critério para escolher candidato. Você pode ser pesquisa da opinião pública.
Tá? Faz uma pesquisa, quem estiver na frente é o candidato. O segundo é vice. Pode ser um critério. Outro critério é você fazer uma prévia aberta para todo mundo votar nesse país. Abre uma prévia, coloca a urna em tudo quanto é lugar e vamos abrir votação. É outro critério. Outro critério é um congresso entre os partidos políticos. Eu só estou dizendo isso para mostrar para você a dificuldade de você consolidar uma frente ampla. É por isso que eu digo, Atucho, é por isso que eu digo, talvez porque vocês são muito jovens e não participaram do processo, a guerra para a gente aprovar os 2 turnos era exatamente essa. As pessoas nunca queriam que eu fosse candidato. O Brizola não queria que eu fosse candidato nunca. O PMDB não queria que o PT existisse nunca. Então, o que nós falamos? Vamos aprovar a eleição em 2 turnos. No primeiro turno, cada partido tem o direito de lançar candidato, defender seu programa, se apresentar para a sociedade. E vai haver uma aferição da sociedade. O eleitor vai aferir entre o Mauro Lopes, a Tereza Cruvinel, o Atucho e o Lula. Ora, aquele que for escolhido entre nós e tiver mais voto, ele então será o representante do demais. É a forma mais tranquila de construir uma aliança política. A única coisa que não pode, sabe, é quando terminar o primeiro turno, eu ir embora do Brasil e não querer votar. É eu dizer que não gosto do Atucho. É eu dizer que não gosto do Mauro Lopes. Não, tem que ter um pacto, tem que ter uma política de não agressão, tem que ter uma política de comportamento civilizado no primeiro turno, de não agressão. E aí você constrói. Eu apenas estou dizendo, Tereza, o razoável. Eu apenas estou dizendo o acúmulo de experiência política que nós já passamos no Brasil. Tá, o que eu tenho dito, Tereza? E eu vou tentar dizer, Tereza, da forma mais didática possível, porque cada vez que eu digo aparece uma manchete diferente. Veja, o que eu disse para o companheiro Haddad? Eu falei, Haddad, de todas as pessoas que estão se colocando como candidato, você é o único que tem um passaporte diplomático com 47 milhões de assinaturas para viajar esse país, para defender o PT, para defender a educação que você tanto criou, para defender a nossa política econômica. Você não precisa pedir favor, Haddad. Você saiu de 2018 com 47 milhões de votos. Você tem mais autoridade que o Ciro. Você tem mais autoridade que qualquer um para fazer isso, Haddad. Não fique esperando, pedindo licença. Vá à luta, meu filho. Isso não quer dizer, como a imprensa disse, que eu lancei o Haddad. Porque, primeiro, não tem poder para lançar. Quem lança é o partido. E no partido pode ter outros candidatos. Aí as pessoas perguntam, e você será candidato? E aí, Tereza, que eu vou tentar ser didático para ver se não tem uma manchete, sabe, que prejudica o que eu quero dizer. Veja, eu não tenho necessidade de ser candidato. Eu já fui presidente e tenho certeza que fui o melhor presidente que esse país já teve. Eu não vou disputar com ninguém. Se chegar na época de disputar as eleições, os nossos parceiros de esquerda entender que eu posso ter viabilidade de ganhar do Bolsonaro e quiserem que eu seja candidato, eu serei com o maior prazer. Mas não vou brigar para ser. Não vou brigar para ser, porque eu acho que eu já cumpri com a minha tarefa e eu acho que eu posso continuar fazendo isso, viajando o Brasil. Entretanto, eu não posso dizer categoricamente eu não vou ser nunca mais candidato. Quando eu disser isso, eu tenho que me aposentar, sabe? Tenho que pedir licença do PT e tenho que criar codorna. Sabe? É isso. Como eu não quero criar codorna, eu quero fazer política e eu acredito que é possível melhorar esse país. É possível, Atucho. Eu tenho dito há muito tempo, Atucho, eu, se fosse presidente hoje, eu aumentava a base monetária desse país. Aumentava a base monetária.
pegaria os 500 bilhões para investir em obra de infraestrutura e só em obra de infraestrutura. Eu iria criar ativos produtivos, iria criar empregos. E depois, sabe, a outra parte a gente ia cuidar, sabe, da vacina, cuidar da pandemia, cuidar do salário emergencial e depois a gente vai cuidar a questão fiscal. Em época de guerra, a gente ficar pensando, imagina se o Roosevelt fosse pensar na contabilidade americana na Segunda Guerra Mundial. Imagina se Stalin fosse pensar, sabe, em cuidar de contabilidade. Só para você ter ideia, o Brasil na Guerra do Paraguai gastou 11 vezes o orçamento do Brasil. Guerra é guerra. Você não fica subordinado aos interesses do mercado. Ah, não pode porque vai dar inflação, não pode porque vai dar uma dívida pública. Porra, tudo isso é resolvido depois. Tudo isso é resolvido depois. Presidente. Então, quando peguei o Brasil em 2002, as pessoas diziam a mesma coisa. O Brasil está quebrado, o Brasil não tem jeito, tem 12% de desempregado, a inflação vai a 12%, o Brasil não sei das quantas, a gente não consegue nem pagar as nossas importações. Foi resolvido. Porque tem uma coisa chamada, puxa, eu vou dizer olhando nos teus olhos, tem uma coisa chamada credibilidade. E tem uma coisa chamada previsibilidade, que um governante tem que ter. Quando o governante abrir a boca, ele tem que fazer as pessoas acreditar que o que ele está falando vai acontecer, porque é bom para o país. Muito bom. E a gente viu isso acontecer, né, 10 anos atrás, quando a gente começou, né, exatamente isso, o Brasil crescer 7,5% ao ano e era a bola da vez no sentido positivo. Presidente, o Joaquim vai voltar aqui ainda, a gente só fez uma substituição temporária, é igual tirar um jogador, ele sai e volta. No basquete pode fazer isso, no futebol não. Então o Mauro Lopes entrou, agora é hora do programa do Mauro Lopes, a gente até invadiu, então ele vem aqui fazer uma questão para o senhor. Obrigado, Mauro, por estar aqui conosco. Vamos lá, você tem que liberar seu áudio aí, Mauro, você fechou. Bom, em primeiro lugar, presidente, que alegria te ver bem assim. Muito, muito alegre realmente ver tão bem, tão nos cascos, como o pessoal diz. Por outro lado, dá um aperto no coração, porque imaginar o Brasil contigo na presidência versus o que a gente tem hoje é um negócio que realmente o coração aperta. Vocês imaginam o que seria o Brasil com a vacinação hoje, né? Para a gente ter uma ideia só em relação a isso. Eu tinha pensado uma questão para essa nossa conversa, presidente, e vou ficar aqui assistindo até o fim. O Giro das 11 hoje só começa depois que acabar. A Liana Cernilins e a Helenira vêm para comentar a entrevista contigo depois. Mas eu tinha pensado uma pergunta, mas vou mudar. Eu queria trazer para o senhor a questão militar, porque a gente ficou todo mundo muito chocado. Se bem que, por um lado, é como meio a Lava Jato, né? O que o Vilas Boas falou, a gente já mais ou menos sabia, mas o livro dele é estarrecedor. A ideia de que ele mobilizou as Forças Armadas para o golpe e depois para sua prisão foi algo realmente muito chocante, e a gente está diante aí de um governo que tem cara de governo militar. Então, eu queria o seu olhar para a questão militar, que parece que se tornou uma questão, talvez um dos grandes nós do país hoje, né? Ô Mauro, eu tô naquela fase da minha vida que nada mais me abala. Você veja, Jesus Cristo era um homem 5 bilhões de vezes mais importante que eu. Entretanto, o povo preferiu soltar um ladrão chamado Barrabás e crucificá-lo. O que nós estamos vivendo no país é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Sabe, a loucura inexplicável desse general, de alguns membros das Forças Armadas que não tinham o direito de ter o comportamento que tiveram com o PT, que não tinham o direito de ter o comportamento que tiveram no meu julgamento, no processo eleitoral.
Sabe, é inexplicável. É inexplicável. Não tem nenhuma explicação que sustente o comportamento, a não ser um comportamento fascista, de alguém que não tem nada de nacionalista, de alguém que não compreendeu o que foi o meu governo para as Forças Armadas brasileiras. Eles nunca, nem no governo militar, foram tratados com o respeito e com a decência com que os tratei. Eles sabem disso. A Marinha sabe disso, a Aeronáutica sabe disso, o Exército sabe disso. No primeiro 7 de setembro, dia 23 de 2003, dia 7 de setembro de 2003, eu fiquei com uma pena porque o jipe que o general chegou lá no palanque, onde estavam as autoridades, tinha o banco rasgado. E eu fiquei pensando, não é possível que um exército que tenha um general andando num jipe com o banco rasgado de respeito. Um recruta era obrigado a sair do serviço às 11 horas para ir almoçar em casa, porque o exército não tinha dinheiro para comprar o almoço para ele. E eu dizia, um exército assim não pode ser respeitado. O batalhão de engenharia não tinha nenhum arado. Eu recuperei. Eu comprei avião, eu comprei navio, para que essa gente pudesse ter o mínimo de respeitabilidade e para que o mundo pudesse respeitar a gente, e depois desse cidadão ter esse comportamento, não é aceitável. Eu ainda não li o livro, mas quero te dizer que a Dilma ligou para um amigo meu ontem e perguntou se eu tinha lido o livro e falou assim, fala para ele, pelo amor de Deus, para ele ler o livro. Foi ela que indicou o general, esse general aí para ser comandante dela. Vilas Boas. Eu vou ler porque não dá para deixar barato. Não dá. Eu imaginei que o alto comando das Forças Armadas estava fora desse processo, mas pelo livro não está. Não está. Então, eu vou ter que ler e vou ter que falar alguma coisa a respeito, porque eu sou um cidadão, sabe, que gosto muito de respeitar. Pense no nordestino que aprendeu a respeitar, mas também gosta de ser respeitado. Esse negócio de o pessoal das Forças Armadas achar que eles são mais honestos, que eles são mais sabidos, que eles são mais capazes, eles podem falar isso para eles, para mim não, que conheço eles. Então, se eles quiserem fazer política, sabe, saia do seu mandato, renuncie ao generalato e vá ser candidato. Vá ser candidato, vá amassar barro. Então, olha, eu, sinceramente, fiquei muito ofendido. Você sabe que eu não sou de falar, mas fiquei muito ofendido. E talvez eu fique mais ofendido ainda quando eu ler o livro. E essa gente tem que saber que a gente pode votar a presidência. E vamos votar sem espírito de vingar. Não vamos ser vingativos. Mas vamos exigir um comportamento civilizado. Um comportamento civilizatório. Um comportamento que o presidente da República seja efetivamente tratado como chefe supremo das Forças Armadas. Eu, inclusive, quero saber como é que é a formação dele nas escolas de formações superiores. Porque me parece que de democracia não tem nada. Sabe? Essa é uma culpa que eu faço, ou seja, é uma autocrítica que eu faço, que eu não me interessei por isso, mas vou me interessar. Muito bom. Eu quero saber qual é o aprendizado que o general está tendo para ser general. Presidente, deixa eu aproveitar. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou questões, superchats, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta que vem aqui do Alex Alvarez Silva, que é muito marcante aqui. Ele fala assim, olha, fiz minha graduação e mestrado com bolsas federais. Hoje sou professor em uma instituição federal que surgiu da expansão universitária promovida pelo PT. Caro Lula, o que você pode dizer para nos animar contra o ódio e o individualismo disseminados no Brasil? O Alex, eu queria que você soubesse que essa é uma das frustrações que eu tenho. Porque você sabe que o Covid deixa a gente dentro de casa. Eu fiquei 2 anos quase na Polícia Federal, 580 dias, saí, fui a Roma visitar o Papa, fui a Paris receber um prêmio, fui à Alemanha e fui à Suíça no Conselho Mundial das Igrejas. Voltei e fiquei preso outra vez pelo Covid.
E eu fico aqui em casa, eu não estou fazendo mais zap, mais um com as pessoas, não estou mais fazendo, porque também fica uma coisa muito cansativa, sabe? Eu não estou gostando. Então, eu fico lendo e fico lendo. Ô, Arthur, eu queria que você lesse um livro. Pega para mim meu livro lá, tá em cima do coisa lá. Então, eu fico lendo e fico pensando na questão da educação. Eu esperava que houvesse uma reação dos estudantes, dos professores, sabe, com o desmonte que o Bolsonaro está fazendo na educação. Esse negócio de escolher reitores sem levar em conta o trabalho que vocês fazem dentro das escolas para eleger a lista tríplice. Esse trabalho que vocês fazem, sabe, o desmonte do FIES, o desmonte do ProUni, sabe, o desmonte do CNPq, é um desastre, então é preciso ter uma reação, é preciso ter um protesto, é preciso ter alguma coisa. Não dá para aceitar como normal. Eu sonhava que, através da educação, a gente ia fazer a revolução no século XXI, que a gente não fez no século XX. Eu sonhava que talvez a gente conseguisse fazer uma revolução mais forte do que foi a Revolução Russa. Uma revolução do conhecimento. Esse país ficar soberano, esse país ficar forte, esse país ficar protagonista através da educação. Por isso a companheira Dilma criou Ciência Sem Fronteira, 100 mil jovens estudando no exterior, para a gente qualificar a sociedade brasileira. Essa gente desmontou tudo. E agora quer tirar dinheiro da educação, quer tirar dinheiro da saúde, para cuidar do coronavírus. Não. É preciso cuidar da educação, cuidar do investimento em ciência e tecnologia e cuidar do coronavírus. É preciso tirar a bunda do dinheiro, deixar de falar em arma, deixar de falar em bobagem, falar na saúde do povo brasileiro. Então, eu acho, companheiros, que nós temos que nos mexer. Eu estou naquela fase da minha vida que eu estou inquieto. Eu estou inquieto porque, veja, o Rodrigo Maia, quando falou que se arrependeu, deveria ter votado no Haddad, o Rodrigo Maia teve tempo suficiente e teve processo suficiente para colocar o impeachment do Bolsonaro em votação. Ele não teve coragem de colocar. Quando ele pensava que tinha maioria. Aí, quando a gente quer ver a liderança dele, porque a Globo também é um show. A Globo vendia ele de domingo, passeando lá dentro do Salão Verde, andando no Fantástico, e todo mundo acreditava, porra, esse cara tem força pra cacete, esse cara é poderoso, esse cara vai ser o novo presidente. Quando ele resolve disputar com o Bolsonaro, sabe, ele só teve 145 votos, dos quais 123 da oposição. Ele não teve nem o voto do partido dele. Então, companheira Tuxa, é o seguinte, olha, a gente não pode fazer política ocasional. Um líder não acontece ocasionalmente. Um líder não é uma coisa eventual. É como um companheiro me dizia, ô Lula, quando você tiver que escolher alguém para a Suprema Corte, não se preocupe com o nome, se preocupe se ele tem biografia. Se ele tiver biografia pronta, escolha. Se ele não tiver, não escolha, porque se ele tiver que criar biografia dentro da corte, vai ser ruim. Presidente, essa é uma lição que eu aprendi. Estou saindo, presidente. Joaquim vai... Eu vou passar para o Mauro se despedir, ele volta no Giro das 11, daqui a pouquinho atrasado, e vou trazer o Joaquim de volta. Fala, Mauro. Presidente, deixa um abraço, alegria enorme te ver assim. Esse vermelho aí se destacando na tela, maravilha. Ô, Mauro, estou com saudade do Sabiá. Pois é, precisamos. Obrigado, tchau. Mauro. Passo para a Tereza e a gente continua. Tchau, Tereza, Joaquim. Antes de você sair, Mauro, fala. Eu queria que você lesse Tortarado. Tá. Eu queria que é um livro do Itamar Vieira Júnior, é um companheiro baiano ligado à questão agrária. Eu queria que você lesse. É espetacular. Ele ganhou o Jabuti. Vou chamar ele. Se tivesse um prêmio maior, sabe, ao invés de jabuti, onça, leão, elefante, ele também teria ganho.
Tchau, presidente. Chegou esse ponto aqui, ó. Vou passar para a Tereza, mas com essa questão aqui. Lula nos dê força. Diga com todas as letras. Se não for você, vai ser o Haddad. E ponto. Está pedindo para colocar isso, mas passo para a Tereza e depois o senhor formula a resposta. Obrigado, Mauro. Presidente, o senhor mencionou mais no início da nossa entrevista a questão do armamento, esses decretos do Bolsonaro, né, que estão desvirtuando o Estatuto do Desarmamento, violentando o Estatuto, e que todo mundo sabe, ele não tem finalidade aí de defesa, de fortalecer a defesa pessoal, né? Os objetivos dele são políticos, tem aí no ar, né, uma formação de milícias para quando o Bolsonaro vir a tentar um golpe, ele nunca desistiu disso, possivelmente quando ele perder a eleição de 2022, ele tem uma milícia aí para mobilizar, quem sabe fomentar até uma guerra civil. Então, todo mundo fala contra essa liberalização do acesso às armas, mas os decretos estão aí, né? Como você acha que a oposição precisa ser mais enérgica? Como é que se pode derrubar isso? Porque essa coisa é muito grave. E conectado a isso também, você falou dos militares, né? Você falou, nós vamos voltar e vamos exigir um comportamento civilizado, mas é preciso fazer algo mais para que os militares no Brasil lá superem esse complexo de tutores do país, né? A vida inteira, desde o início da República, eles cultivaram. Como é que reeduca essas Forças Armadas? Como é que passa isso a limpo? Como disse a Dilma, como vamos fazer voltar agora tantos militares para os quartéis, agora que eles estão de novo no poder? Aí, eu acho que são as Forças Armadas da boquinha, né? Hoje é muito mais por boquinha do que por questão ideológica, mas é difícil voltarem, fazer com que voltem, né? Então, como enfrentar o armamento e esse vício autoritário das Forças Armadas? Eu não tinha como deixar de dar o close nessa propaganda da caneca maravilhosa. Obrigado, presidente. Esse é o presidente Lula. Café quentinho aqui, um café servido pelo Stucker. Precisamos relançar essa caneca. Presidente, fala sobre essa questão das armas e também aquela que falou. Se não for o senhor é o Haddad ou não é? O senhor já falou um pouco mais disso. Tereza Cruvinel. Um país em que o PIB sofre uma queda em 2020 de 4,5%. Um país em que o consumo das famílias teve uma queda de quase 7%. Um país em que o consumo do governo teve uma queda de 5,4%. Um país em que os investimentos das empresas teve uma queda de quase 3%. Um país em que as exportações sofreram queda de 2%. Um país em que as importações sofreram queda de 7,5%. Um país em que a indústria teve queda de menos 3,7%. Esse país, que tem 14 milhões de desempregados, esse país que tem pessoas precisando de auxílio emergencial, esse país não tem que ficar fazendo investimento para que o povo compre arma. Porque não é o povo trabalhador que quer comprar arma. O povo trabalhador quer comprar óleo de soja, sabe? Ele não pode comprar porque subiu 103%. O arroz subiu 76%. O feijão fradinho, 68%. A laranja-lima, 53%. A banana maçã, 38%. Um quilo de arroz de 5 quilos passa de R$40 nas prateleiras do supermercado. A carne de 1 quilo de patinho vale R$50. Uma picanha que, no meu tempo, os caras faziam questão de mandar com orgulho. Hoje eu vou comer picanha, está R$100. Você percebe, um país que está nessa situação não tem o direito de fazer apologia da arma. Eu vou dizer ao seu Bolsonaro e aos bolsominions, o povo está precisando de carteira profissional assinada. O povo está precisando de aumento de salário. O povo está precisando de emprego. O povo está precisando de escola. O povo está precisando voltar às universidades. O povo está precisando de investimento em ciência e tecnologia. O povo quer cidadania e respeito, e não arma. É isso que o povo está precisando. E o presidente faz apologia. Eu tinha separado aqui para ler o pronunciamento que eu fiz quando nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento. Veja a diferença entre eu e o Bolsonaro. Eu
aprovei o Estatuto do Desarmamento. E ele aprova o Estatuto da Compra de Armas. Ele quer formar quem? Ele não quer dar arma para o favelado. Ele não quer dar arma para o povo trabalhador. Ele quer dar arma para os milicianos. Ele quer dar arma para os fazendeiros. Ele quer dar arma para as pessoas atirarem sem terra. Para as pessoas atirarem quilombola. É isso que ele quer dar arma. Sabe? Para matarem Marielle. É isso. Como eu não acredito nisso, pode saber. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. Quem tem que ter armas são as Forças Armadas, quem tem que ter armas são as polícias militares e não armar o povo. Cabe ao Estado proteger o povo. Daqui a pouco ele está voltando ao Velho Oeste, cada um vai andar na rua com 2 pistolas no coldre, sabe, vai entrar no bar apostando quem atira mais rápido. Esse país não pode ir para frente assim. Por isso, abaixo as armas e viva o livro e viva a carteira profissional. Tá? A segunda coisa... Está quase lançando, fala. A segunda coisa, presidente, desculpa. A segunda coisa é o seguinte, gente. O Haddad está totalmente cacifado para ser candidato a presidente do PT. Obviamente que nós temos que levar em conta, sabe, eu tenho que dizer isso, porque senão não estarei sendo honesto. O Brasil tem 4, o PT tem 4 governadores. E 3 deles terminam o mandato agora. É possível que algum governador queira ser candidato. Se ele quiser ser candidato, ele tem o direito. Então, nós vamos ter que escolher um critério para escolher candidato. Então, é muito cedo para definir isso. Eu acho que agora o PT tem que ir para a rua para defender o programa que foi feito pela Fundação Perseu Abramo de transformação e reestruturação do país. Um programa que aponta as necessidades dos investimentos, da geração de emprego. A gente tem que brigar agora pelo salário emergencial. É obrigado o Congresso Nacional a aprovar um salário emergencial para garantir que o povo tenha o direito de comprar o mínimo necessário para comer. E só é necessário o salário emergencial porque não tem emprego, porque não tem investimento, porque a economia não cresce. É isso. É isso que a gente tem que fazer agora, rápido e urgente. Então, companheiros e companheiras, é o seguinte... Certamente, eu acredito que a gente ganha as eleições em 2022. As forças de esquerda ganharão do fascismo nesse país. Pode juntar todos eles. Eu tenho certeza que a sabedoria das forças de esquerda vai criar condições para que a gente possa ganhar essas eleições. O Brasil precisa das esquerdas. E as esquerdas precisam do Brasil. Eu vou passar para o Joaquim, só estou achando muito legal essa entrevista. Teve uma época que eu inventei que eu ia trabalhar em pé, eu comprei uma mesa que ela ficava assim, eu não aguentei. Mas vou passar para o Joaquim formular uma questão. Fala, Joaquim. Presidente, o senhor foi líder do movimento social, foi líder de sindicato, depois o senhor criou um partido político, foi líder da oposição, o senhor foi governo, o senhor hoje está novamente na oposição. E a pergunta que eu faço é: o que está faltando para o Brasil, para a esquerda do Brasil? São 2 perguntas, na verdade. Qual deve ser o comportamento da esquerda para recuperar o lugar de onde foi tirado por um golpe? Qual é o comportamento? Qual a sua experiência, presidente? O que nós devemos fazer? O que está faltando para as pessoas se mobilizarem? O senhor falou agora há pouco de espanto, se surpreendeu que não tenha havido reação a essa intervenção que está havendo hoje no ensino público e para pior, tornando pior. Essa é a pergunta que eu faço. Qual deve ser o comportamento das esquerdas e o que é a esquerda, o que é ser esquerda hoje no Brasil? Lembrando, só fazer um parênteses, que hoje o Partido dos Trabalhadores e a esquerda têm tido um desempenho muito bom no Congresso, no Parlamento.
mas parece que isso não basta. Então, qual é o papel da esquerda e como recuperar o lugar de onde foi tirado pelo golpe? Joaquim, você sabe que é muito difícil e tudo isso é um jogo de paciência, porque quando você está no governo, o mandato passa muito rápido. Quando você está na oposição, demora para passar o mandato de quem está no governo. E nós precisamos ter paciência, porque nós precisamos aprender a conviver na sociedade com outras pessoas governando. Muitas vezes a sociedade cobra de nós a governança, como se nós estivéssemos governando o país e que nós, então, temos que fazer outra coisa. Não, a oposição faz oposição. A oposição denuncia, a oposição cobra. É assim no mundo inteiro, desde que política é política. Aqui no Brasil, as pessoas acham, não, eu quero ser oposição construtiva. Eu quero ser oposição, sabe, como é que chamava os dirigentes sindicais? Eu quero ser oposição de resultado. Não tem essa oposição de resultado. Oposição é oposição. Oposição critica, oposição vota contra, oposição questiona, oposição denuncia. É esse o papel da oposição. O papel da oposição não é ser linha auxiliar de governo, como ninguém quer ser linha auxiliar nossa quando a gente chega no governo. Então, eu acho que a oposição está aí. Veja, o PDT trabalha a possibilidade do Ciro ser candidato a presidente. O Ciro acredita que pode ganhar as eleições com o seu discurso. O Flávio Dino é um companheiro que tem crescido e tem muita respeitabilidade. O Haddad é um companheiro que tem um passaporte de 47 milhões. O Bolo é uma jovem promessa, sabe, de muito futuro nesse país. E tem outras pessoas. Tem vários governadores, pode surgir novos agentes políticos, ou seja, o que nós precisamos fazer, o PT está fazendo a sua parte. Veja, o PT apresentou um programa, cadê meu programa aqui? O PT apresentou um programa aqui, a Luiz Mercadante já foi no 247 lançar esse programa, sabe? Um programa de reconstrução e transformação do Brasil. Esse programa está pronto, o PT precisa transformar isso no material de conversa de bar. Porque esses programas, feitos em livro, não significa nada. Agora, se você pegar isso aqui, der uma linguagem popular e fazer com que seja feito um panfleto, que o cidadão, quando estiver no balcão tomando a cervejinha na sexta-feira, o cara esteja discutindo o programa do PT, a política de emprego do PT, a política salarial do PT, aí sim nós estaremos ganhando possibilidade para mudar o país mais rápido. Obviamente que o coronavírus, Joaquim, atrapalhou, sabe? Porque sem você ir para a rua fazer manifestações, porque nós não podemos ser iguais ao vírus chamado Bolsonaro desse país, sabe? Nós temos que acreditar na vacina, nós temos que acreditar na ciência, sabe? Nós temos que ser solidários à vítima das pessoas, sabe? Aos parentes das pessoas que morreram. Isso dificulta um pouco, mas nada impede que a gente faça um pouco mais do que está fazendo. Eu tenho falado com a companheira Gleice que um partido como o PT, olha, se você não pode fazer movimentação de rua, não tem problema. Faça um jornalzinho de uma página e vá de casa em casa entregar. Bata a palma e entrega um jornalzinho. Vá na feira entregar para o cara da barraca da feira. Nós precisamos nos mexer. Não dá para ficar só no Zoom chorando, só no Zoom reclamando, só no Zoom falando mal um do outro. Não, não dá. Eu, sinceramente, estou inconformado com tanta reunião que eu já fiz e eu não quero mais fazer. Sabe? Então, estou esperando minha vacina, com toda a paciência. Não quis tomar a chamada vacina presidencial que o Dória queria dar, porque a vacina não é do Dória, é do Butantan, sabe? Então, quando tiver a vacina para os jovens de 75 anos, eu vou tomar a minha vacina e aí eu pretendo fazer uma viagem pelo Brasil para me reencontrar com uma parte do povo brasileiro. Aí eu quero estar bem. Eu confesso a você, Joaquim, que eu nunca tive tão bem. Eu estou bem moralmente. Esse negócio, sabe, dos meus advogados, esse papel
do Lewandowski conceder as informações, esses vazamentos que está acontecendo, tudo isso me dá um alívio de dizer, porra, Deus existe. Deus existe, a verdade está vindo à tona, apesar da Globo. Apesar do Ali Camel não dar nada no Jornal Nacional. Quando eu falo do Ali Camel, a pessoa nem sabe quem ele é, sabe? Mas ele pensa que é muito importante. Eu falo, mas ele é um cara responsável por ter mandado uma Tereza Cruvinel embora, que era a melhor colunista do Jornal Globo. Ele é responsável por ter mandado um Frank Martins embora, que era o melhor comentarista político da TV brasileira. E foram mandados embora porque não concordava com a linha editorial da Globo. Essa gente existe, mas a gente não conhece. Sabe aquela pessoa que faz o mal e ninguém sabe quem é? Então, eu estou bem. Estou altamente preparado para enfrentar a diversidade. E, sinceramente, estou com muita saudade da possibilidade de uma campanha de rua, para a gente poder falar olhando nos olhos do povo brasileiro. Sabe? Para a gente poder falar, para a gente poder discutir a vida do povo. Presidente, eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram, que fizeram comentários, que se tornaram membros. Quero mandar uma saudação especial a Maria Casadeval, grande atriz, uma das maiores atrizes do Brasil. Está dizendo, presidente Lula, todo o meu respeito e admiração pela sua trajetória e comprometimento com este país. Um abraço apertado em agradecimento. Então, é a atriz da série Coisa Mais Linda, recomendo, se o senhor não tiver visto, vale muito a pena. Vou pedir para a Tereza, para o Joaquim, para fazerem uma palavra final, e eu não poderia deixar de pedir também para o nosso querido João Pedro dar uma palavra com o senhor, então ele está aqui, já eu autorizo ele a dar um alô, porque ele está muito emocionado com essa oportunidade de falar com o senhor. Então, Tereza, Joaquim, depois o João Pedro, e aí o senhor fecha a entrevista, porque eu fui avisado que a gente tem que terminar. Vamos lá, Tereza, por favor. Presidente, muita gente também falando de vacina, o senhor também já falou. Eu estou um pouco esperançosa de que, apesar do Bolsonaro, a gente possa avançar. Com essa medida do Supremo, que permite aos governadores comprar vacinas aprovadas pelas agências estrangeiras, e vi até o Rui Costa dizendo que já vai se mexer. O senhor acha que os governadores devem, avançar nisso, já que o governo federal não faz, e que nós podemos, digamos, dar uma acelerada nessa vacinação para, digamos, nos aproximarmos mais da normalidade, reduzir um pouco mais a mortandade, coisa e tal? Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo? O Léo, seu microfone está mutado. Desculpa, estava fechado. Então, antes do presidente responder, você formula e depois o João Pedro conclui e aí ele faz o fechamento, porque eu já fui alertado aqui sobre o horário. Fala, Joaquim. O presidente está falando, presidente? Sou favorável, Tereza, que os governadores comprem as vacinas que forem necessárias para vacinar o seu povo. Presidente, foi só uma falha minha, porque eu tinha fechado o seu microfone para a gente fazer uma roda aqui, e aí eu vou pedir para repetir, desculpa. A Tereza formulou a pergunta das vacinas, o Joaquim vai fazer uma fala, o João Pedro, aí o senhor encerra, que eu sei que o seu horário está estourando. Fala, Joaquim. Presidente, eu vou falar, eu imagino que isso imagino que seja esse o desejo da maioria das pessoas que está aqui, dessa audiência maravilhosa que tem a TV 247. O que eu vou dizer, presidente, é que o senhor faz muita falta. O senhor falou agora uma palavra muito importante, que foi o senhor está querendo, sendo vacinado, voltar a abraçar o povo brasileiro, a caminhar pelo Brasil, aquilo que o senhor tem feito desde que surgiu no cenário político. Então, o comentário que eu faço é este. Depois da vacina, qual é o plano do senhor? Seria a retomada das caravanas pelo país? E faço essa pergunta dizendo, que o senhor faz muita falta, e eu vejo que esse é, de fato, o sentimento da maior parte das pessoas aqui, que a sua presença dá esperança a muita gente. Mas essa é a questão que eu coloquei. Obrigado, Joaquim. João Pedro, só preciso que você abra o seu microfone agora, faça já o fechamento e a gente passa para o presidente Lula fechar. Fala, João.
Oi, presidente Lula, que honra minha falar com você de novo. Eu me lembro que no ano passado eu falei com você naquela vez que eu fiquei até feliz o dia todo sem parar. Eu quero te dizer até, Lula, que eu fiquei até com vontade de chorar de noite de tanta emoção que você me deixou com a emoção das suas palavras lindas. Eu amo você, estou junto com você em 2022. Obrigado, então, ao João Pedro, ao Joaquim, a Tereza, e aí passo para o ex-presidente Lula fechar essa entrevista com essa questão das vacinas. Cortou um pouquinho da sua fala antes, porque o microfone estava fechado. Por favor, Lula. Olha, primeiro, eu vou repetir. Companheira Tereza Corvinel, eu acho que os governadores do Nordeste que puderem comprar a vacina, compre a vacina e aplique a vacina no seu povo, porque é a coisa mais importante a ser feita. E, além das pessoas tomarem vacina, tem que continuar usando máscara, utilizando álcool gel e lavando suas mãos e evitando aglomerações. Segundo, Joaquim, eu não sei o que eu vou fazer se a caravana... Sabe o que acontece? Eu faz muito tempo que eu não saio pelo Brasil andando. Desde que eu fui detido na Polícia Federal e depois a coronavírus, eu estou impossibilitado de sair e eu preciso disso. Quando era dirigente sindical, às vezes chegava no sindicato de 8 horas da manhã, 9 horas, eu estava desanimado, estava com baixo astral. Eu dizia para o pessoal, eu vou para a porta de fábrica pegar um pouco de oxigênio. E eu estou precisando respirar oxigênio junto com o povo brasileiro. Então, eu quero visitar o país, quero visitar o Nordeste, quero visitar o Sul, o Sudeste, sabe? E aí vou ver o que o PT acha que é melhor fazer para a gente poder... Vou querer ter reunião com os partidos de oposição, vou querer ter reunião com outras pessoas, sabe? Eu vou me mexer um pouco mais. Obviamente que eu estou preocupado porque eu tenho 75 anos, já tive o coronavírus, já me recuperei, mas eu não posso ficar vacilando. Esse negócio de dizer que a gente teve uma vez e fica imune é mentira, porque a cepa muda de quando em quando e me parece que cada vez que surge uma cepa nova é mais grave. Essa de Araraquara parece que é mais violenta do que a da China. Então, eu tenho que me cuidar, porque essa cepa do Amazonas parece que está pegando mais. Vamos cuidar. E olha, João Pedro, sabe o que eu fico satisfeito? É de uma figura humana como você, sabe, continuar com o mesmo interesse pela política, pelo Brasil que você tem. Eu estou convencido, companheiros, que é o seguinte. Atushi, primeiro, você sabe do profundo respeito que eu tenho pelo 247, você sabe do profundo respeito pelo que eu tenho, pelo que vocês significam na imprensa brasileira, uma imprensa que, se não fosse vocês, a gente vivia numa escuridão. Eu acho que vocês, sabe como é o que eu penso de vocês? É que a imprensa alternativa é como se fossem as estrelas. Sabe, nesse mundo escuro da imprensa oficial, da chamada imprensa burguesa, a gente abre os olhos e consegue enxergar um monte de estrelas brilhando, permitindo que a gente possa ter um pouco de oportunidade, um pouco de chance de falar alguma coisa. Então, ontem, por exemplo, eu vi a Globo contar uma outra mentira, sabe, de que foi a Dilma que quebrou a Petrobras, e que foi o parente que recuperou a Petrobras. Sabe, aquela disfarçatez, aquelas mentiras em que não houve ninguém da oposição, houve sempre os caras para falar a mesma coisa. Não houve a Dilma, não houve o Lula, não houve o Gabriele, não houve a Luiz Mercadante, não houve um governador, houve sempre os mesmos representantes do mercado. É os caras que falam, são os especialistas da Globo, quando não a Mira Leitão. Então, eu quero agradecer do coração a oportunidade de vocês. Para mim é sempre gratificante, poder falar, e quero dizer, Atushi, que estou à inteira disposição, querido. Estou à inteira disposição. Obrigado, presidente. Eu sou um cidadão motivado e vou repetir uma coisa que eu falo todo dia. Todo dia. Hoje eu andei 65 minutos, fiz 6,5 km, fiz musculação, sabe? Vou voltar a andar 9,5 km por dia, vou fazer musculação, e é o seguinte, quem quiser disputar, que faça mais do que eu. Porque se ficar em casa chocando, vai ser engolido. Tá?
Obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade. Vamos chamar, então, o José Sérgio Gabrielli para dar sequência ao nosso ciclo das entrevistas dos 10 anos. Estamos comemorando 10 anos de vida agora, no dia 13 de março. Tereza, um beijão, querida. Apareça sorrindo mais no 247. Obrigado. Parabéns, Joaquim. Parabéns, Atushi. Obrigado. Obrigado, presidente. Vou rodar aqui agora o clipe do canal dos Cortes 247. Agradeço muito pela entrevista. Dificilmente vai se eleger no segundo turno. Você já imaginou você ser interrogado pelo Malafaia? E aí você não sabe se ela é uma mau caráter. Então há que quebrar o teto dos gastos, sim. Esse é o desastre de Paulo Guedes. É muito menor do que aquilo que nos une. Quem é o Diogo Mainardi para atacar um professor? É isso, gente. Bom, entrevista fantástica, histórica, acho que foi realmente muito importante. A gente tem esse canal de cortes. Peço aos 17 mil pessoas que estavam aqui ao vivo que se inscrevam no canal dos cortes e apoiem a TV 247. Agradeço de coração a todo mundo que apoiou por superchat ou se tornou membro ou assinante. Graças aos membros e assinantes é que a gente chegou até aqui. Vamos completar e comemorar muito os 10 anos no dia 13 de março também. Bom, o ex-presidente falou sobre a desmoralização, Moro, Dallagnol, etc. e tal. Queria também lembrar a todos, né, e agradecer em nome de toda a equipe 247 o apoio que todos deram ao documentário sobre Walter Delgatti, o hacker da Lava Jato. Então já atingiu a meta, mas quem quiser apoiar, quem quiser colaborar, pode continuar apoiando através desse link que eu vou colocar aqui, que é o link onde que está aqui, pronto, aqui ó, catarse.me/docvazajato247. Joaquim de Carvalho é quem fez a entrevista e graças ao trabalho dele, muita coisa está sendo revelada no país. Bom, então é isso, vou passar para o Mauro Lopes todos os superchats, ele vai poder comentar também um pouco no Giro das 11 que começa agora ao meio-dia, né? E fecho aqui também agradecendo a mais uma assinante que chegou, Junara Cristina Ribeiro Guimarães. Agradeço em nome de todos os nossos assinantes. É isso, gente. Obrigado. E foi muito bom ver o ex-presidente Lula com tanta saúde, né? André também está dando parabéns aqui. Vamos em frente. Obrigado a todos vocês. 247 só está de pé graças aos membros e assinantes. Grande abraço. Até a próxima.